você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através da Canção Nova, neste belíssimo acampamento Curados para Amar e o Amor que Cura. Ouvindo ontem a homilia do Padre Zandoná, percebi a necessidade de retomar essa belíssima expressão que ele utilizou à luz dos textos da liturgia. O coração que se abre para que Deus possa nos tocar e nos tocando também, Deus possa fazer essa obra de cura em todos nós. É assim que Monsenhor Jonas Habib coloca nas primeiras páginas do seu livro Curados para Amar, deixar que Deus nos toque. Na oração desta manhã, nós vivimos também essa experiência. Vivemos momentos através dos quais o mesmo Senhor vem nos tocar. Esta pregação tem como objetivo fazer com que juntos fiquemos diante de uma imagem belíssima, a imagem da paternidade divina. Nós somos filhos e filhas de Deus. E essa filiação, na medida em que vai amadurecendo, vai nos também conduzindo a essa experiência de cura. Jean Piaget, um grande homem e excelente pedagogo, dizia que o pai e a mãe têm certeza total de que o filho e a filha estão progredindo só quando o pai e a mãe dizem para o filho: vai lá na lojinha perto de casa, compra isto e volta para casa. Saber o caminho de volta é um sinal de amadurecimento. Foi vivido por Zaqueu, foi vivido pelo próprio Pedro, foi vivido por Paulo, foi vivido pelos profetas. E esta tarde eu gostaria que juntos compartilhássemos o capítulo 41 do profeta Isaías. Nós sabemos que o profeta Isaías está distribuído em 3 momentos. Primeiro Isaías, segundo Isaías e terceiro Isaías. Nos 66 capítulos de Isaías, o capítulo 41 constitui um ponto de partida belíssimo, porque Deus vai desafiar os ídolos e os idólatras. Engraçado, hein? Um Deus que desafia os ídolos e os idólatras e que ao mesmo tempo quer saber que tão amadurecido está esse povo de Israel. Se nós continuamos imaturos na experiência da fé, os nossos medos vão ser imensos. Muitas pessoas pensam que agarrar-se da imagem, que agarrar-se da figura, que agarrar-se da corrente, que agarrar-se da impressão que tem de Deus, vai lhe salvar. Mas esquecem completamente que Deus sempre nos coloca um desafio para testar-nos, talvez, mas sobretudo para saber qual é a qualidade do nosso coração. A filiação divina é o sustento de uma experiência na fé que nos leva a superar os nossos medos. Bento XVI, nosso caro Papa Emérito, tem uma expressão belíssima. Se Deus é o nosso Pai e nós estamos nas suas mãos, mesmo caindo, caímos nas suas mãos. Filiação e paternidade numa sintonia profunda. E é precisamente por isso que a criatura começa a perder o medo. Quem se sente uma criatura agarrada, digo mais uma vez, a uma imagem talvez fantasmagórica de Deus, vai sofrer muito.
Diz uma belíssima história que um dia alguém entrou num avião e do lado estava alguém que não conhecia o cristianismo. De repente, viu que a pessoa fez o sinal da cruz. E aquele que não sabia nada de cristianismo perguntou para o outro: para que serve fazer assim antes do avião sair? E o outro respondeu: não serve de nada se o avião tiver problemas. A nossa fé tem que amadurecer. E o capítulo 41 é a coluna vertebral do terceiro Isaías, quando Deus é capaz de chacoalhar o povo em todas as suas dimensões. Primeira parte, são 29 versículos, hein? Primeira parte. Estava Ciro no seu poder. Ciro era o bambambam. E é que às vezes nós também temos muitos reis Ciros em volta de nós. Tem gente que pensa que a segurança da sua vida está na sua poupança. Outros acham que a segurança da sua vida está na sua profissão. Outros acham que a segurança da sua vida está nas descobertas. E é impressionante esse primeiro versículo. Eu quero ver como te comportas diante dos outros povos. Pequeno resto de Israel, eu quero ver como é que tu estás no meio dos outros povos. É impressionante perceber isto, e hoje mais do que nunca, num acampamento, para sairmos fortalecidos no amor e curando essas feridas tão fortes que têm deixado a negação da filiação, é muito importante reconhecer como nos comportamos diante dos outros. É bem provável que nós digamos que temos fé, mas na verdade, essa fé não existe. É muito mais provável que nós tenhamos essa confiança infinita em outros seres humanos e a maior das feridas seja uma imagem falsa de Deus. Ao ponto de que o texto vai nos introduzindo numa situação muito profunda. Quero ver como te comportas diante dele quando todas as outras nações se dirigem a ti. Impressionante, sabem? As feridas na virtude da religião são mais frequentes daquilo que nós podemos imaginar. Tem muitas pessoas feridas no cristianismo, no catolicismo, com aquelas falsas imagens de Deus, ou aquelas pretensiosas imagens de Deus que a própria pessoa foi colocando dentro de si. Talvez porque a pessoa esperava que as respostas de Deus fossem imediatas. Deus multiplicou obras em ti e tu não o enxergaste. Acreditaste mais nas armas, na força dos teus braços. Acreditaste na tua inteligência e não deixaste que o Senhor agisse dentro de ti. A experiência deste capítulo 41 de Isaías é muito forte na vida da experiência mais forte também daquele e daquela que se entregam completamente ao Senhor. Já vi muitas grandes figuras humanas desaparecerem e caírem porque colocaram toda a sua esperança num falso Deus, criado, inventado, idealizado por eles. Aquele que chama as gerações desde a origem, sou eu. Não és tu. Aquele que convoca os povos, sou eu. Não és tu. Lembro daquela catequese belíssima do Papa Francisco 3 anos atrás, a Praça de São Pedro lotada. E pergunta com aquele estilo jocoso do Papa: vieram ver o Papa? Sim! Voltem para casa.
Vocês deveriam ter vindo para encontrar Cristo. Quem nos convoca na fé não é um ser humano. Quem nos convoca na fé não é uma pessoa humana. Quem nos convoca na fé é aquele que convoca todas as gerações desde a origem, o próprio Deus, nosso Senhor. É impressionante perceber como a partir do versículo 6 do capítulo 41, o Senhor começa praticamente a funilar o seu povo. E diz, um companheiro exalta o outro companheiro. Perigoso, perigosíssimo, hein? Quando você começa a receber confete dos outros, porque você é bom, porque você faz as coisas bem. Então alguém diz, nossa, como você é forte. Cuidado, cuidado. A tua força é o Senhor. Há um problema muito sério hoje em muitas religiões, inclusive na nossa. O discurso da autoajuda é um discurso muito falso. Porque quando você coloca autoajuda e counseling no catolicismo, no cristianismo, tudo tem que dar certo. Então você encontra pessoas que o animam, encontra pessoas que o colocam no primeiro lugar, gente que o curte, e você vai sendo cada vez mais imaturo. Você vai sendo o bambambam da figura, sim, mas o Senhor não está com você. São seus companheiros, seus amigos, seus conhecidos, aqueles que fazem com que a sua obra aconteça. E não a obra do Senhor. Por isso o medo cresce cada vez mais. Quando a obra é feita em cima de mim, o medo é terrível. E aqui aparece um elemento muito sério que o texto de Isaías, neste capítulo 41, coloca para todos nós. A coragem me vem do Senhor. Pode ser que alguém me chame de cobarde. Pode ser que alguém me chame de até medroso. Mas a coragem não me vem de ti. É o Senhor que me faz corajoso, corajosa, para poder vencer as vicissitudes que a vida me apresenta. O dom do amadurecimento na filiação não é o dom do encostamento, hein? Eu sempre digo para os meus alunos da universidade que nós devemos ter muito cuidado com essa expressão, se Deus quiser. Vai que Deus quer e tudo se faz conforme a vontade de Deus, viu? Porque para muitas pessoas, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Talvez vai dar certo da sua forma, mas não da forma como Deus quer. Por isso a filiação em todos os místicos e místicas é a perfeita aniquilação da sua vontade. Teresa de Jesus, Santa Teresinha, São João da Cruz, Teresa de Calcutá, São João Paulo II. Não é o que eu quero, porque a coragem não vem de mim. Eu não sou aquele que faço o molde. O molde é feito pelo Senhor. Tem gente que diz, não, isso que você está fazendo está sendo muito bom. Não é. Não vem de Deus. E você continua mais imaturo ainda. Há um ponto de Isaías que para mim é muito revelador. Mas tu, Israel, meu servo, Jacó, tu és aquele que eu escolhi. Te escolhi porque tu és pequeno. Te escolhi porque de entre todas as extremidades da terra, eu quis te colocar perto de mim. E começa o texto a dizer, muitas coisas na nossa vida são completamente fúteis. Você quer ver uma pessoa morrer de medo?
olhe para as futilidades da vida dela. Cada vez que nos tornamos fúteis, somos medrosos, angustiados, ansiosos. Tem gente que vive em função da sua própria figura. Outros vivem em função dos aplausos recebidos. E outros vivem em função até das curtidas e visualizações das suas próprias evangelizações. Como é perigoso hoje no processo evangelizador. É perigoso que para que eu possa casar, para que eu possa optar, eu sempre pense no beneplácito dos outros. E o Senhor nos escolheu por sermos pequenos. A futilidade enceguece a nossa maturidade. Uma pessoa fútil pensa na grife, pensa na forma, pensa no estilo, mas o conteúdo da situação para ela é quase que inexistente. Isaías sabe muito bem que a maior das vergonhas é vivermos sempre num ambiente pernicioso, sutil, enganoso das aparências. Quem é filho e filha de Deus percebe rapidamente que aparentar não traz segurança para absolutamente ninguém. E aqui está uma ferida muito grande que deve ser curada. Quantas vezes aparentamos na vida o que não somos? A começar por mim, quantos de nós levamos uma vida dupla? Uma ferida dupla. Uma ferida que é capaz de acabar com a base da nossa existência. Expressamos sentimentos falsos. Muitas vezes até mentimos verbalmente. E outras, o que é pior, não somos capazes de chegarmos a um momento da nossa própria existência para dizer, como diz o profeta: Senhor, não quero continuar envergonhando a tua própria pessoa. Já passei por muitas dificuldades na vida, mas o Senhor me quer cada vez mais livre, até de mim mesmo. A filiação divina parte desse princípio: diante de Deus não tenho absolutamente nada para aparentar, porque tudo o que eu vivi, o Senhor o conhece. O Papa Francisco dizia para os padres do colégio francês semana retrasada: vamos aproveitar as nossas fraquezas como um lugar teológico de encontro profundo com Deus. É isso que Isaías está tentando recriar no seu texto. Se Deus é meu Pai, Ele pega a minha fraqueza, toma a minha fraqueza, assume a minha fraqueza e é capaz de construir essa relação entre Ele e eu. Não é necessário acudir aos falsos ídolos. Não é necessário acudir às falsas seguranças. Não é necessário colocar a nossa confiança na força dos nossos cavalos, dos nossos cavaleiros. Não é necessário ter estratégias para poder nos salvar. O medroso sempre procura um plano B, C, D para não viver a filiação. É que o filho e a filha se deixam conduzir. Eu gosto muito da língua grega, me encanta. Pedagogia, levar da mão, paideia. Fazer com que eu te conduza. Fazer com que eu te leve. Fazer com que tu entendas que no meio das sombras, a minha mão é a luz. A minha mão não vai te enceguecer como te enceguecem as futilidades do mundo.
A filiação nos coloca num terceiro elemento, que para mim é o mais belo de todos. A partir do versículo 14. Não tenhas medo. Jacó, vermezinho. Às vezes as pessoas se confundem quando fazem as leituras dentro das celebrações eucarísticas. Não tenhas medo, Jacó vermelhinho. Não, não é vermelhinho, é verme pequenininho. Já um verme é muito, 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 muito pequeno. Um vermezinho é muito menor do que um verme. Não tenhas medo. Mesmo se alguém passa por cima de ti, não tenhas medo. Não tenhas medo por duas razões essenciais. Porque eu cuidarei de ti todos os dias, diz o Senhor. Então, se a filiação limpa, cura todo o drama das minhas dependências, das minhas falsidades, das minhas carências. Se a filiação me coloca numa relação muito mais amadurecida com Deus, a filiação faz-me reconhecer que eu sou nada. Sou um vermezinho. Será que um verme tem medo? Penso que não. E é aqui onde nós temos um caminho belíssimo a realizar. Na vida espiritual, o nada é uma experiência nupcial. Quem diz que é nada, tem que casar-se com o todo, que é Deus. E então ele desaparece. Só que nós não fazemos aliança com o todo, nós fazemos aliança com as partes, Então tem gente que diz, nossa, vai dar tudo certo, porque eu estou ancorado aqui na comunidade. E tudo vai dar certo porque eu tenho meu pai e minha mãe que pagam as minhas contas. Tudo vai dar certo porque eu sou inteligente, sou capaz, tenho cabeça. Não. As novas núpcias com o todo fazem com que eu, como filho, fique diante dele plenamente feliz. Porque aí já não conta absolutamente nada daquilo que Rafael pretendia ser. A verdadeira experiência de filiação é um novo tipo de núpcias. Tu és capaz de viver esta realidade na tua própria vida, porque não terás medo. A tua existência, rodeada de muitas fraquezas, rodeada de muitas preocupações, será colocada no centro, porque tu fizeste um novo casamento com o todo. Então tu és meu filho e eu sou teu pai. Quando Isaías escreveu este texto, Israel tinha que enfrentar duas situações muito difíceis. A primeira, voltar para Jerusalém. Quase que como o filho pródigo. Mas não para ocupar Jerusalém, não. Para evangelizar Jerusalém. O pequeno resto, o vermezinho, tinha que voltar para dizer, sou nada. E quem vai fazer a obra é o Senhor. E o segundo grande desafio de Israel, instaurar a justiça. Este é um dos grandes desafios que o povo de Israel continua tendo quando ele descobre a cura no seu Deus. Os outros ídolos desaparecem. As outras seguranças não existem. E fica só o Senhor. A experiência mais sólida da filiação é que ficamos, ele e eu, os dois, como no texto do Apocalipse, nos olhando e dizendo, Senhor, eu confio em ti. Você que está lá na sua casa, sem medo nenhum,
Senhor, eu confio em Ti. Mas não é um confio segurando de um lado uma coisa e segurando do outro lado a outra coisa. Não, confio em Ti porque sou Teu filho, Tua filha. Que beleza este capítulo 41 de Isaías. E aqui vem a quarta parte, que é a mais bela de todas. A experiência da humildade. Versículo 17. Os humildes e os indigentes que procuram água, mas não encontram, agora terão água suficiente. Eu, o Senhor, darei torrentes de água viva e não os abandonarei. Humildes, indigentes. Voltemos à imagem do vermezinho na filiação. A virtude da humildade, diz um grande teólogo suíço chamado Urs von Balthasar, é a única virtude que a gente nunca deve pedir. Porque se a gente recebe essa graça de ser humilde, é capaz de sair gritando pelas praças: recebi uma graça de Deus, sou humilde. E seria terrível, hein? A humildade é vivenciada como uma das virtudes essenciais da nossa vida cristã. Por isso, a humildade só se percebe nos gestos de relacionamento com Deus. Olha uma pessoa humilde, o publicano, que ficou no fundo do templo, com a cabeça para baixo e diz: Senhor, tende piedade de mim. Mais nada. O humilde não se deixa comprar. Não é que o humilde não aparece. Nós temos uma falsa concepção de humildade. O humilde é incapaz de trocar fichas com Deus. Eu te dou isto e tu me retornas isto. O humilde se abre plenamente para o exercício do Deus que é todo, na sua vida que é nada. Tudo me vem do Senhor. Impressionante quando uma oração é feita em humildade. Quem estava com sede, quem não tinha água, quem não tinha nem sequer uma jarra para trazer água, vai ter torrentes de água viva. Farei juntar os rios. Não tinha água, não tinha nada. Como a rainha Esther, bela. Eu sempre digo que a rainha Esther é a primeira Miss de toda a Bíblia, hein? E de toda a história. Lindíssima esta mulher. Mardoqueu queria uma coisa completamente contrária. A filha de Abigail nos surpreende com esse gesto. Não te peço nada para mim. Te peço tudo para o meu povo. O humilde é capaz de deixar qualquer tipo de súplica pessoal, individualizada. Como nos falta de humildade para rezar o Pai Nosso, hein? Dizemos, Pai Nosso, e saindo do Pai Nosso, olhamos para o nosso inimigo e dizemos também, aquele lá não é meu irmão. Não gosto dele. Mas acabaste de rezar o Pai Nosso, mas ele não é meu irmão. Quanta humildade. A cura só pode acontecer num coração verdadeiramente humilde. Se você pede humildade para você ficar bem, talvez essa humildade vai lhe incomodar muito na vida. Muito. O grande cardeal Del Val, que é uma grande figura inglês, esteve e participou do conclave de São Pio X, tem a famosa jaculatória da humildade. Senhor, que não me chamem para nada. Senhor,
que não me convidem para nada. Senhor, que não me deem presentes de nada, se não for para exaltar o teu nome. Se alguém fala mal de mim por causa tua, que seja sempre assim. Se a minha honra se perder por causa tua, que seja sempre assim. Mas que ninguém venha procurar em mim aquilo que eu não posso oferecer. A experiência da humildade vai criando em nós aquilo que o profeta coloca dentro da experiência do próprio povo de Israel. Plantei uma árvore e essa árvore deu frutos humildes. Nem sequer sabia que era cipreste. Nem sequer sabia que era um cedro do Líbano. Nada sabia, porque só sabia que era semente. Os outros verão e saberão, mas a semente não sabe nada. A semente não se engrandece. A semente é humilde. Como nos diz o texto do Evangelho, como uma semente de grão de mostarda. A menor de todas. Quinta dimensão desta filiação. Se Deus coloca um desafio aos seus filhos e filhas, muitas vezes a pedagogia dele pode partir também de uma confusão, e uma confusão bem particular. Deus confunde os ídolos a quem os seus servos procuram e então apresenta o seu único servo, seu filho. Às vezes saímos procurando muitas ajudas externas, não? É impressionante perceber como, dentro da nossa evangelização popular, nós colocamos esperanças diretas em outras experiências, em outras realidades, e nos esquecemos da cristocentria, cristologia, Cristo no centro. O servo dos servos, o Senhor. E começa um processo muito doloroso, porque é o processo de não deixar nem sequer sequelas daquilo que tinha ficado na nossa vida por causa dessas feridas. Tem muitas pessoas feridas desde o útero materno com a própria religião, com a própria fé, com a própria prática religiosa. Tem gente que entrou nos seminários para se vingar da igreja. Tem gente que entrou nas comunidades de vida para aparecer, porque um dia tinha brigado com alguém dentro da igreja. E tem gente que trabalha na igreja só para criar conflito na igreja. É impressionante perceber como a nossa personalidade pode detonar quando nós nos achamos os donos e quando pensamos que somos o centro. Eu sou amigo do amigo do amigo do amigo. O Senhor confunde esses outros centros e nos coloca no único centro, seu servo. Faz um segundo apelo, O primeiro é: vinde perto de mim. E agora diz: olha, não somente vou dizer vinde perto de mim, vamos para frente. Este quinto ponto me encanta, porque o medroso não vai para frente nunca. O medroso sempre vai para trás. O medroso sempre sai correndo para trás. Já viram um medroso correr? É porque não me viram a mim, viu? Já você correu de medo? Não estou falando de que você ia ser roubado nem nada. Não. Você fugiu de uma responsabilidade correndo de medo. E o Senhor diz: vamos para frente. Pequeno resto de Israel, vamos sempre em frente. Recordai-vos
do anúncio que eu vos fiz. O Senhor vosso Deus não vos abandonará. Prestai atenção. Prestai atenção. Parece como que nós, às vezes, temos um pouco entupido o ouvido. Prestai atenção. O Senhor vosso Deus não vos abandonará. Tem gente recuando cada vez mais. Tem gente que ficou com tanto medo dentro da sua vida na fé, que prefere ficar sempre escondido, escondida. Anunciai aos outros aquilo que o Senhor vos deu a conhecer. Sabem que eu penso que aqui está o maior desafio da cura. Dizer para os outros sem medo que foi o que aconteceu comigo. O Senhor me curou. É bonito ouvir isso, não? E tem muitas pessoas que dizem e dão um testemunho. Não, estou me referindo a este versículo do capítulo 41 de Isaías, versículo 22. Anunciai aquilo que o Senhor fez por ti. Anunciai. Porque vais para frente e o Senhor te conduz. É o Senhor quem mostra as suas obras em ti. E é impressionante. Mais para frente vai dizer o texto: mesmo que os outros vejam a minha nulidade, que eu não sirvo para nada, que eu não sou nada, o Senhor é quem me está conduzindo. Tem muitos exemplos nas nossas vidas, na comunidade da igreja. Impressionante, hein? San Leopoldo Maldic, deste tamanhinho, um frei capuchino italiano, quase que rejeitado por todos no convento, se tornou um santo no confessionário. E todo mundo dizia: mas nem falar italiano bem ele faz. Mas dizia 2 palavras e eram 2 obras de teologia. É o Senhor quem faz a obra. Os outros podem dizer: Padre Rafael, você não serve para nada. É a minha nulidade. Mas é o Senhor quem vai me conduzindo. E essa filiação toma um caráter ainda maior quando o Senhor permite ver aos outros que é Ele mesmo quem faz suas obras em mim. E volta a dizer: não tenhais medo. Não tenhais medo. Quem, pois, o havia anunciado desde a origem, para que o conhecêssemos para sempre. Este é o 6º e último ponto, que me parece o mais belo de todos, do capítulo 41 de Isaías. O Senhor não é passageiro, minha gente. A cura não é temporária. As terapias são temporárias. A cura não. Quando o Senhor cura e nos lança no amor, isso fica para sempre. Quando o Senhor entra na nossa vida, quando nós realizamos as novas núpcias com Ele, para que Ele consiga agir em nós, aquilo que nós somos começa a transparecer perpetuidade. Porque o diz desde sempre e para sempre. Ninguém vai anunciar isto, é o Senhor quem o anuncia. É para que todos entendam que a obra é do Senhor. A obra não é nossa, é do Senhor. Vou pedir ao grupo de música para que coloque uma música de fundo neste instante. E você que nos está acompanhando, se permita um instante daquela obra que o Senhor faz em nós para sempre, nos curando,
nos redimindo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele preparou o seu servo, Filho unigênito, para colocá-lo no centro da história da salvação, para que aqueles que estavam feridos fossem curados, para aqueles que estavam perdidos fossem encontrados, para que aqueles que estavam medrosos fossem encorajados. Não tenhais medo. Um filho de Deus, uma filha de Deus, não pode deixar-se dominar pelo medo. Ficaremos sem água, diz Isaías. Viveremos um bom tempo no deserto. Faltará pão, faltará trigo, faltarão muitas coisas. Mas olha que coisa mais bela. O Senhor juntará os rios e fará reverdecer a terra. Senhor, eu sou um vermezinho. Como gosto dessa expressão. Sou tão pouca coisa. Senhor, tu sabes que eu sou pouca coisa, pouquíssima. Ali onde está doendo, ali onde está essa ferida profunda na minha relação contigo, ali onde eu te supliquei, te pedi que fizesses um milagre e nada aconteceu, ali está o meu nada. Ali onde fui rejeitado pelas pessoas que mais amava, ali onde eu fui talvez destratado pelas pessoas que eram meus confidentes, ali onde eu fundei e formei uma família e um dia fui surpreendido com a traição, com a infidelidade. Ali o dia que me ordenei padre ou me consagrei ou me entreguei para ti e vejo tanta nulidade da minha parte. Ali, Senhor, eu quero que me cures para te amar. Para te amar a ti, ou talvez para poder te perdoar. Tem um grande místico espanhol, Martín Descalzo, que escreve: eu quero te perdoar, meu Deus, porque pensei que me tinhas feito muito mal quando me fizeste o maior de todos os bens. Cuidaste de mim e cuidas de mim. A experiência do capítulo 41 de Isaías deve nos levar todos os dias a crescer nesta filiação, a nos sentar cara a cara com nosso Deus. Nós não temos por que desafiar a Deus. É Deus quem nos desafia. É Deus quem confunde aqueles que nos oprimem. Nós temos simplesmente que receber a sua doçura, ternura, bondade e generosidade. Eis o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor. Não teremos mais que adorar nem estátuas, nem ídolos, nem falsas seguranças. Pense um pouco neste instante. Quais são os seus ídolos, onde você apoia toda a sua confiança e onde a ferida é muito maior do que a cura? Hoje de manhã na oração dizia nos nossos irmãos: às vezes nos decepcionamos tanto dos outros. Ontem afirmava o padre Zandoná: as expectativas que criamos dessas falsas imagens. E poder dizer com toda a liberdade: Senhor, tu jamais me decepcionarás. O Senhor é fiel, o Senhor é presente,
O Senhor é constante. A sua perseverança comigo é eterna. Essa realidade é aquela que mexe profundamente com a nossa raiz, porque somos seus filhos e suas filhas. Com o Senhor do nosso lado, nada devemos temer. O Senhor vai conduzindo a nossa vida e vai nos dando autonomia suficiente para que na hora da tempestade procuremos um lugar e uma vez a tempestade passou, possamos sair sabendo que poderão vir outras, mas que o Senhor está conosco. Não permita que essa sua ferida contra Deus, que essa sua ferida negando a sua filiação com Deus e para Ele, não permita que essa ferida não lhe deixe progredir no seu caminho discipular. O discípulo sempre encontra afeto no seu Senhor. É um momento preciosíssimo e valioso da nossa vida para nos deixar abraçar pelo Senhor. Eu gosto muito da expressão que no Paraná utilizamos. O pai e a mãe cocolam a criança. Cocolar significa colocar dentro do colo. Deixe que Deus o coloque no seu colo. Comece a sentir-se um pouquinho mais seguro, não em você, nele. Nele. Senhor, eu quero, eu desejo, eu espero amadurecer nesta filiação. Não quero ser um filho birrento. Eu não quero fazer um show na rua, porque não compraste para mim o carrinho que eu queria ou a boneca que eu queria. Não. Eu não quero, Senhor, que faças tudo o que eu te estou pedindo, por favor. Não quero isso. Eu quero o teu todo. O teu todo, Senhor. É isso que eu quero. Porque o teu todo é capaz de me fazer vivenciar a minha única dependência em Ti. Senhor, não me mimes. Não me mimes. Os mimos criam outros mimos e esses mimos criam outras feridas. Fazei-me viril na virtude. Fazei-me viril no comportamento. Fazei-me viril nas adversidades. Dai-me a graça de entender aquilo que fizeste com Isaías neste belíssimo capítulo. Eu te convoquei. Fui eu quem te chamei quando os outros povos riam de ti. Quando não tinha nada diante de ti, eu te fiz o meu filho. A experiência de encontro com Deus não depende de pessoas mimadas, toxicamente sentimentalistas. Tira isso do teu coração, porque essa é uma ferida perigosíssima na experiência da fé. Amadureça na filiação. E então, quando vem o medo, quando vem toda a incerteza, você volta a dizer, como diz o texto do profeta Isaías: eu sou um vermezinho cuidado por ti, porque assim tu o quiseste, Senhor. Feche os seus olhos e prepare-se para este momento, para juntos cantarmos, louvarmos, agradecermos ao Senhor, para que Ele nos cure dessa falsa filiação. Quem é filho de Deus, quem é filha de Deus, não teme nada. E se o temor vem tomar conta de nós,
o mesmo Senhor nos liberta, porque o amor é mais forte do que o temor. O amor supera todos os temores, todas as angústias. E quando somos curados para amar, o Senhor nos coloca diante das mais fortes ambiguidades. Mas Ele está ali. Tu és um pequeno vermezinho, mas o Senhor está contigo. Nada deves temer. Preste atenção nessa canção que diz muito para nós. Eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada, Senhor. Escute. Não sou nada, eu bem sei. Tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barco à vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro diante de ti, um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu amor me envolve e o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse? Te amo. Exatamente isso. O filho e a filha de Deus, diante desse oceano imenso que é Deus, só pode dizer: te amo, Senhor. Curado para amar-te, curado para te desejar, meu Deus. O que mais posso eu dizer? Cura, Senhor, todas as vezes em que eu preferi os meus ídolos a Ti. Cura, Senhor, todas as vezes em que eu me coloquei no centro e me esqueci por completo do Teu Filho Jesus, Teu servo, o servo dos servos. Te amo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a continuar nesta caminhada a todos juntos, tendo a intercessão maravilhosa neste ano de José, o carpinteiro de Nazaré, o pai adotivo de Jesus. Ninguém melhor do que ele para nos ajudar a vencer os medos e para nos deixarmos curar, como o próprio Deus curou o coração de José. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.